Tá, essa eu entendi que é você, não? Sim, vou começar. Tá, Guilherme. Ô, irmãos, eu gostaria de compartilhar, ler dois versículos com os irmãos, que está em Deuteronômio 19 e 20. 30, 19 e 20. Irmã, se a irmã não se importar, será que você poderia ligar sua câmera? Posso sim, sem Aqui, ótimo. problema. É porque eu estou no celular, deixa eu só Ah, não, não, isso não, é só porque colocar assim, ele em alguma posição. Não, não tem nós problema não. gostaríamos de vê-la. Só apoiar o celular aqui em algum lugar. Tranquilo. Obrigado. Nada. Então, é Deuteronômio 30, 19 e 20. Eu vou começar a ler. Fala assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Eu gostaria de destacar aqui, esse texto ele trouxe bastante encorajamento para a minha vida, no seguinte sentido. Aqui no 19, né, Deus propõe a vida e a morte, e assim, eu acho maravilhoso o coração do nosso Senhor, porque ele assim, ele já está propondo, né, vida, morte, bênção, maldição, mas ele tem tanto interesse em nos fazer bem, que ele falou, escolhe a vida, para que você viva, né, porque assim, mostra esse coração dele, como ele é interessado, né, em nos fazer bem e nos dar vida, né, ele não está querendo nos dar, né, um momento de felicidade, um momento de descontração, né? Porque ele sabe que fora dele não existe vida, não existe realidade nenhuma. E no versículo 20, três coisas, né, que me encorajou muito, que fala assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida. Então, assim, essas três coisas, amar a Deus, dar ouvido à sua voz e nos apegar a ele, porque disso depende a nossa vida. Né? Então, assim, eu acho que cada um de nós pode fazer uma reflexão, né? Assim, a gente vive num mundo que a gente pensa que a gente precisa de muita coisa, né? Você vai na escola, a pessoa fala, você precisa disso. Você está no seu emprego, o pessoal lá do emprego fala, ó, você precisa disso. Né? Na nossa família, a nossa família fala, você precisa disso. Né? Mas o que o Senhor está falando para a gente? Olha, o que vocês precisam? Amar a Deus, dar ouvido à sua voz e apegar a Ele, porque disto depende a sua vida. Né? Disso vai originar a sua vida. Ele é a sua vida. Então, assim, eu gostaria mesmo só de trazer esse encorajamento para os irmãos nesse sentido, né? Assim, a gente mesmo pode pensar um tanto de coisa que a gente acha que a nossa vida depende, né? Mas a palavra do Senhor, que é a verdade, né? É a velha, sempre nova palavra de Deus, ela nunca vai mudar, né? Ela é imutável. Ela fala para a gente, olha, a vida de vocês depende disso, da gente amar o Senhor, da gente dar ouvido à voz dele, né? Não é só ouvir, mas ouvir, né, e praticar, a gente já sabe isso. E apegar a ele, né? Se achegar a ele, se grudar nele e falar, Deus, eu quero estar onde o Senhor está. Né? Senhor, eu quero viver para ti, para a sua glória, porque eu sei que eu existo para isso. Então, assim, só trazer esse encorajamento para os irmãos, né? E que assim, a gente possa diariamente estar trazendo para as nossas vidas, né, essa realidade, ou minha vida não depende de mais nada. Né? Tudo que eu aprendi, tudo que eu ouvi antes, né, de conhecer o Senhor, de entrar nessa realidade com Cristo, ou morreu. Né? A minha vida depende disso aqui, de amar a Deus, de ouvir a voz dele e de me apegar a ele. Disso depende a nossa vida. Então, só um encorajamento mesmo para os irmãos. Eu fui muito encorajada e gostaria de
de compartilhar isso com os irmãos. É isso, irmãos. Amém. Amém. Eu queria compartilhar um pouco também. Só colocar um timer aqui. Eu queria compartilhar um pouco sobre o livro de Esther, que eu tenho meditado. E eu queria começar passando um pouco pela história, como um pano de fundo, só para contextualizar o raciocínio. Eu não vou falar todos os detalhes, vou só falar o que eu acho importante para a ideia que eu tenho para passar. Então, vamos lá. Tá. Então, só um contexto geral sobre onde que situa a história de Esther. Ela aconteceu entre a primeira e a segunda volta do povo de Israel para Jerusalém. E durante essa primeira e segunda volta, o povo estava cativo na Pérsia. E é aí que a nossa história começa. E aí, com o livro de Esther, só já para situar, né, o livro de Esther está logo antes de Jó. Jó está logo antes de Salmos, e Salmos está bem no meio da Bíblia. Então, eu vou meio que passar pelos capítulos rapidamente, só destacando um ponto de cada capítulo que eu vejo importante. No capítulo 1 é mencionado, dá um contexto sobre o rei Assuero, que era o rei da Pérsia, e fala como ele era rico, glorioso, e logo nos é contado que ele escolhe Esther como sua rainha, e Esther era mulher judia, ela era órfã, e foi criada pelo seu primo Mordecai. E aí tá o primeiro trechinho da história que eu gostaria de ler, tá em Esther, capítulo 2, versículo 21. Então, Esther, capítulo 2, versículo 21. E aqui é após a coroação de Esther. Então, Esther já era rainha nesse ponto. E fala assim: naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ok. Aí, seguindo a história, no capítulo 3 já, nos é contado como Assuero engrandeceu Amã, e ele é meio que colocado numa posição de oficial do rei, alguma coisa assim. E Assuero ordena que todos se inclinem próximo diante de Amã. E nos é contado logo em seguida que Mordecai se recusou a se prostrar. E a consequência disso foi que Amã ficou muito enfurecido, ficou muito bravo. E como Mordecai era judeu, né, só lembrando, Mordecai era primo de Esther, que adotou. Como Mordecai era judeu, ele convenceu Assuero de um decreto que matasse todos os judeus. E aí o que acontece logo em seguida foi Mordecai, então, vai ter com Esther, né? Na verdade eles conversavam meio que por meio de mensageiros, aí os eunucos levavam mensagem um do outro, e Mordecai pede para Esther interceder perante Assuero,
interceder pelo povo judaico. E aí, Esther falou assim, história curta, né? A Esther concorda e mesmo tendo uma grande chance dela perecer nessa intercessão dela diante do rei Assuero. Ok. Então, a forma como Esther, a primeira coisa que Esther pediu perante o rei, uma vez que ela estava perante Assuero, foi para Assuero e Amã comparecerem a um banquete que ela prepararia. E o rei concedeu, ela não foi morta, e tanto o rei Assuero como Amã foram nesse banquete. E aí Assuero pergunta o que Esther quer, e a Esther fala que ela gostaria de um segundo banquete com o rei Assuero e Amã. E o rei também concedeu isso. E aí, antes de chegar no segundo banquete, nos é dito no capítulo 6 que o Assuero ele não conseguiu dormir naquela noite. E já no capítulo 6, versículo 1, fala que ele não pôde dormir, então ele mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E lá ele leu sobre aquele caso que a gente acabou de ler no capítulo 2, sobre Mordecai contando qual foi a trama dos eunucos contra o rei. E aí o rei Assuero perguntou para os servos que estavam ali com ele, perguntou assim, o que foi feito para honrar, né, retribuir, agradecer Mordecai. E os servos falaram nada. E nesse mesmo instante, Amã entrou no palácio do rei e o rei falou assim, chama Amã. E aí Amã foi lá até com o rei. E aí a gente lê no versículo 6, do capítulo 6. Então, Esther 6, 6. Entrou Amã. Ele entrou para ter com o rei, que chamou ele. O rei lhe disse, que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Ele estava se referindo a Mordecai, porque ele viu que ele nunca tinha honrado Mordecai pelo que ele tinha feito. Mas Amã não tinha entendido isso. Então, Amã disse consigo mesmo, de quem se engrandeceria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E aí, Amã dá várias ideias muito boas de como honrar alguém, e o rei aceita todas e manda ele fazer tudo isso com Mordecai e não com o próprio Amã. E aí a gente chega no capítulo 7, com o segundo banquete que Esther tinha pedido ao rei Assuero. E nesse segundo banquete, onde estava Amã e o rei Assuero, o rei pergunta de novo para Esther o que ela gostaria, e Esther fala sobre o decreto que foi feito contra os judeus, contra o povo, e ela intercede por eles. E Assuero pergunta quem que tinha instigado aquele decreto, né, aquelas coisas, e Esther fala que foi Amã. E, resumidamente, então, Assuero manda matar Amã, e o capítulo 7 termina com essa morte. E aí depois, no capítulo 8, a gente lê um pouco sobre como o rei engrandeceu Mordecai, depois disso. E também nos é contado como que o povo de Deus não foi exterminado, né? Como que o testemunho de Deus foi preservado. Quando eu falo testemunho de Deus, era porque o povo de Israel representa o testemunho de Deus. Ok, então esse era o contexto, o panorama da história que eu queria contar. Tem muito mais coisa, né? Não, só me detive a esses 4 personagens, Assuero, Amã, Esther e Mordecai, mas tem outros aqui na história também. E aí eu queria contar um pouco, assim, quais foram as características de cada um desses 4 personagens que mais me chamaram a atenção. Começando por Assuero. Então, a primeira característica que me chama a atenção é como que Assuero se glorificava e gostaria que os outros também se glorificassem. Então, no capítulo 1, voltando um pouco aí algumas páginas, capítulo 1 de Esther, no versículo 2, versículo 2 ao 4. Aí fala assim, naqueles dias,
Assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Então o capítulo 1, na verdade, começa só contando como Assuero chamou essa galera toda para ver as riquezas do império dele e da sua Vashti, da rainha antes de Esther. Não queria entrar nesse detalhe, mas fica aí um pouquinho mais da história. Aí, a segunda característica de Assuero que eu queria comentar, a gente até leu os trechinhos, né? E a segunda característica é que o Assuero é esquecido. Não sei se essa seria a melhor palavra, característica, mas foi o que vem à minha mente. Porque a gente leu no capítulo 2, que no finalzinho, né? Que eu vou repetir o versículo, é o versículo 23. Foi logo depois de Mordecai ter denunciado os eunucos a Esther, que aí depois denunciou ao rei. Investigou-se o caso e era fato. Ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Ou seja, o rei estava lá, né? O rei viu o que Mordecai fez, viu que era certinho, viu, escreveu o livro na frente dele. E anos depois, né, quando a gente está no capítulo 6, já passou alguns anos daquele episódio do capítulo 2, o rei relê o que Mordecai tinha feito no livro dos Feitos Memoráveis, e ele não lembrava se que Mordecai tinha feito essa intercessão por ele, salvou a vida dele naquele momento. Então essa era a segunda característica, que ele era esquecido. E a terceira característica é que Assuero era cruelmente indiferente. E o exemplo que eu tenho para essa característica é no capítulo 3, versículos 13 a 15. E nesse ponto da história, eu sei que eu estou pulando, indo e voltando. Se estiver muito confuso, a Pauline vai me sinalizar aqui. Mas aqui nesse ponto do capítulo 3, foi logo após Amã ter convencido Assuero de matar o povo judeu, isso em consequência dele não ter gostado que Mordecai não se inclinava perante ele. E aí então esse aqui é depois do decreto e fala assim, versículo 13 do capítulo 3. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o traslado do decreto para que se proclamassem a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Então aqui está falando sobre o decreto para matar os judeus. Os correios, pois impelidos pela ordem do rei, partiram o continente e a lei se proclamou na cidadela de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Então, esse último versículo, essa última frase, né, período do capítulo 3, acho que foi bem chocante para mim, porque foi logo após eles terem falado assim, vamos aniquilar o povo judeu. E nesse momento o rei e Amã eles estavam bebendo, estavam comendo, estavam tranquilos. A cidade toda estava perplexa, né, que fala sobre o que foi decretado e eles não estavam nem aí. Então esse foi o exemplo que eu tenho para essa terceira característica de Assuero, que ele era cruelmente indiferente. Aí, essas são as três coisas, tem outras características, né, mas essas são os 3 pontos que me chamaram mais atenção. Aí eu queria também mencionar 3 características que me chamaram a atenção sobre Amã, que é aquele oficial do rei que o rei engrandeceu. Ele era extremamente egocêntrico, né, a gente leu esses pedacinhos, no capítulo 3 ele ficou tão bravo porque Mordecai não se inclinava perante ele,
no capítulo 6, a gente leu o versículo 6, que fala, o Amã fala de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo. Então, extremamente egocêntrico. Ele era cruel também, pensa só, ele mandou matar um povo inteiro só porque Mordecai não se inclinava perante ele. E a terceira característica é que ele alimentava o rei Assuero com ideias ruins. Então, ele queria sempre, nas ideias que ele colocava na cabeça do rei Assuero, ele sempre queria se engrandecer e destruir aqueles perto dele. Então, essas são as três características. Então, as três características, tanto de Assuero como de Amã, não são muito boas. E é, ao mínimo, preocupante pensar que Assuero mantinha uma posição de rei, né? Então, e alguém do lado dele, como Amã, também numa posição bem alta. É bem preocupante que esses dois caras estavam lá em cima. E aí o grande pulo do gato foi quando eu li que Assuero representa a nossa alma e a Amã a nossa carne. Porque foi aquele momento clássico que sempre passa com o povo de Israel, que você lê uma besteira que o povo de Israel fez e você fala assim, eu nunca teria feito isso, nunca teria pegado um bezerro de ouro. Mas aí quando você vê, você é exatamente o povo de Israel, né? A mesma coisa com Pedro, você fala assim, Pedro, mas quando você vai ver, você é até pior que Pedro. Então, foi bem assustador pensar que esses dois caras com características bem ruins representavam parte do que eu sou. E só como um parênteses, né? Quando eu falo que Assuero representa a nossa alma, remete àquela divisão do homem, que o homem é alma, espírito e corpo, ou melhor, espírito, alma e corpo. Ok. E aí, então essas são as características que a gente tem de Assuero, o rei, as características que a gente tem a Amã, como a carne. E uma coisa que reforça bastante Assuero como a nossa alma também, é que durante o livro todo de Esther, o nome Deus, o Senhor ou Jeová, não é mencionado em nenhum ponto. E isso reforça essa dinâmica, porque quando a nossa alma está em uma posição de reinar, o Senhor não tem espaço. Então, se o nosso eu está reinando, o Senhor não está lá. Então, é meio que é o primeiro ponto assim que reforça essa tipologia dos personagens do livro. E aí, dando continuidade a essas tipologias, eu queria mencionar também rapidamente algumas características de Mordecai e Esther. Esther representa o espírito do homem. Então, voltando àquela divisão do homem sendo espírito, alma, corpo, Esther é o espírito. Mordecai representa, então, o Espírito Santo. E aí as três características de Mordecai que chamaram a atenção é que Mordecai, ele tomou Esther como filha, né? Ele tem esse espírito de adoção, assim também com o Espírito Santo. Mordecai, ele era bem protetor de Esther, até quando ela estava no palácio, Mordecai ficava sempre na porta, perguntando por Esther, perguntando como é que ela estava. E ele também era protetor do povo de Israel, né? Ele estava ali para interceder pelo povo também. Aí agora algumas características de Esther. Nos é dito que Esther era formosa. Nos é dito também que ela era obediente a Mordecai. A gente vê que a Esther não era precipitada, ela era bem cautelosa no agir dela, né? Quando ela decide interceder pelo povo, não foi nada, nenhuma explosão, tipo assim, pode deixar comigo, pega, sei lá, o que ela ia pegar, uma espada, não sei, foi lá conversar com o rei. Fala que ela, na verdade, pediu para Mordecai falar com todo o resto do povo, né, para jejuar por 3 dias e interceder também por ela em oração antes dela ir perante o rei. Então ela tem esse ar cauteloso assim, no agir dela. E a quarta característica que a gente acabou de mencionar aqui é que ela também estava disposta a perecer
pelo testemunho de Deus, né? Pela preservação do povo de Deus. Ok. Então, a gente tem esses 4 personagens, essas 4 características, e aí tem aquela pergunta, tá, ok, se eu sou Assuero também, né, qual que é a solução para minha alma, qual que é a solução para minha carne? E em termos do livro de Esther, né, antes da gente chegar no capítulo 8, qual que era a solução para o testemunho de Deus não ser destruído? Qual que é a solução para o povo de Deus não ser exterminado? E para mim, essas respostas estão no capítulo 7, porque no capítulo 7 de Esther, nos é contado, acho que 2 coisas bem importantes que me chamaram a atenção, que acho que representa a virada desse jogo. Então vamos ler capítulo 7, no versículo 2 ao comecinho do versículo 7. Esther 7:2. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: Qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: Se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse e onde está, em cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther: O adversário e o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Então, se a gente lê aqui o capítulo 7, né, até parece que Assuero está um pouco surpreso com esse decreto, mas nunca foi um segredo, né? Quando Amã falou com Assuero para começar com esse decreto contra os judeus, por mais que ele tenha maquiado talvez aquela situação, nunca foi um segredo que ia acontecer. Mas o que me chama a atenção aqui é porque ele ouviu do espírito e não da carne. Porque quando a gente escuta uma mesma situação da carne, aquela situação pode estar toda maquiada, você pode falar assim, legal, ou ser indiferente, que foi o caso de Assuero, né? Mas quando tem o toque do Espírito, nós somos convencidos do mal daquelas ações, né? E aí essa parte de sermos convencidos do Espírito me lembrou de João 16, eu vou ler rapidinho, não precisa mudar lá. 16:8, que fala: quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse foi o papel de Esther naquele momento, né? Ou pensando mais nas tipologias, a grande mudança foi que ele foi convencido pelo Espírito do mal daquele decreto. E aí o segundo acontecimento que foi importante para preservar o testemunho de Deus e na história e também nós vamos entrar no lado metafórico, né, na simbologia, é que Assuero então manda matar Amã. Então esses 2 acontecimentos do capítulo 7 acho que foram muito importantes para a preservação do testemunho de Deus. E, como a gente vai ver em termos simbólicos, esses 2 acontecimentos, né, nós escutarmos o Espírito, sermos convencidos do Espírito e nossa carne morrer, também é muito importante para que o nosso eu não reine, para que o nosso eu abra espaço para o Senhor. E é o que acontece no capítulo 8, né? Depois dessas 2 coisas, Mordecai é engrandecido, o Espírito Santo é engrandecido. Assuero dá o anel para Mordecai, o anel que ele tinha dado para Amã, ele agora dá para Mordecai.
E Mordecai chega nessa posição de autoridade não por meio de um golpe, né? Foi Assuero que voluntariamente decidiu colocar Mordecai nessa posição. E isso só pôde ser feito porque ele foi convencido pelo Espírito e a carne foi morta. E aí, eu já estou terminando, irmãos. Eu só queria chamar a atenção para mais uma coisa que eu achei interessante sobre essa evolução de nossa carne morrer, sermos tocados pelo Espírito, nossa carne morrer e o Espírito Santo ser engrandecido em nós. E um exemplo disso que eu achei foi umas falas do rei Assuero. Então eu queria ler a primeira fala dele, no capítulo 5 de Esther. Capítulo 5 de Esther, versículo 3. Fala assim. Então, esse aqui, só contextualizando, esse aqui é o primeiro banquete que Esther chamou. O Esther estava perante Assuero para interceder pelo povo. Então, esse aqui é o primeiro caso. Então, Esther 5:3. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então, aí nós temos o segundo banquete. E Assuero faz a mesma pergunta, bem parecida à pergunta para Esther. E a gente já até leu no versículo 2 do capítulo 7. Versículo 2 do capítulo 7. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará. Que desejas, cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. E aí, por fim, tem uma fala de Assuero que é bem parecida no capítulo 9. Então, relembrando, aqui no capítulo 9 nós já passamos pelo toque do Espírito, pela morte da carne e pelo engrandecimento ou dada a autoridade devida ao Espírito Santo, Mordecai. E aí no capítulo 9 de Esther, versículo 12, o finalzinho, parte B, fala assim, o rei pergunta para Esther: qual é, pois, a tua petição? E se te dará. Ou que é que desejas ainda? E se cumprirá. E nesse ponto aqui da história, Assuero não mais fala aquele adendo embaixo que ele daria até metade do reino. Então eu realmente creio que nesse ponto aqui ele estava completamente desapegado do reino, e se Esther tivesse pedido o reino inteiro, Assuero teria dado o reino inteiro. E pensando na simbologia, tem vários exemplos, né? Vários irmãos fazem essa analogia também, como que é tão difícil a gente dar todo o nosso reino para o Senhor, né? Então, até o ponto do toque, do espírito, da morte da carne, a gente fala assim: Senhor, leva metade do reino, mas não leva tudo, não. Senhor, leva metade do reino, mas não leva tudo. E aí, por fim, uma vez que a gente passa por esse crescimento, né, e o Espírito Santo é engrandecido, a gente finalmente consegue ser desapegado do reino e não ter mais essa nota de rodapé que só até metade, né? A gente já está disposto a não reinar mais, a entregar o reino por completo. E aí eu queria terminar só com um texto conhecido, lá em Gálatas 5, é o texto que fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. E lendo esse trechinho, tão conhecido, né? Mas lendo esse trechinho, parece que você está lendo o livro de Esther, né? Porque parece que é uma descrição do livro de Esther. Então, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Bem, então era isso que eu queria compartilhar, né? A palavra de Deus é eterna, então tem muita mais coisa aí, mas era só esses pontos que eu queria tocar. Irmãos, eu não sei se tem alguém mais para falar, mas eu vou tomar aqui 30 segundos, porque não tem como não, depois de tudo que foi falado aqui, eu me lembrei logo do Provérbio 25. Enquanto a Nerissa falava, no Amã e no Mordecai, 2 versículos só do Provérbio 25. E imediatamente a gente se lembra dos dois, não tem como. Do Mordecai e do Amã. Primeiro, versículo 6, Provérbio 25, versículo 6. Não te glories na presença do rei. É a cara do Amã isso, né? Nem te ponhas no meio dos grandes. Tudo bem que ele foi colocado lá pelo rei, né? Mas, assim, imediatamente ele era o segundo do reino. Bom será se não pensava até em ser em primeiro, né? Do jeito que ele era. Agora, quer dizer, foi uma lição que ele não aprendeu. E a lição que o Mordecai aprendeu é essa daqui, do 7, que essa é a cara do Mordecai. Porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Foi exatamente o que aconteceu com Mordecai. Estava sempre na dele, né? Ali, fiel ao rei, claro, mas fiel principalmente ao Deus dele, né? Ao Senhor. E olha o que aconteceu com ele. E aí, quando eu li esses versículos, é muito fácil criticar o Amã, é o que a Nerissa falou, né? Criticar o Pedro, criticar o Adão, etc, etc. Mas, assim, eu, quando li esses versículos, eu tenho uma experiência minha, ao longo da minha vida, de adolescente, de adulto, que eu gostaria de voltar atrás, realmente, porque eu gostaria de, na época, ter só... Eu teria sido poupado de muita vergonha, né? Se tivesse sido aplicado na minha vida o versículo 7. Né? Mas é a cara dos dois isso. O resultado é isso aí, relatado para a gente. Um foi honrado, destronado e morto. Né? Irmãos, eu só queria ler alguns versículos com vocês para deixar para meditação suas. Eu já meditei. Vamos abrir em Salmos 46. Eu vou ler o capítulo inteiro e depois eu chamo a atenção do que me chamou a atenção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, sublinhe aí na cabeça de vocês o aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora vamos ler Isaías, capítulo 30, versículo 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não o quisestes. Esses dois versículos, o 46:10 de Salmos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse chamado do Senhor para sossego me chamaram a atenção recentemente, foram de grande importância. Eu acho que nenhum de vocês, assim, não falta para ninguém motivo para estar desassossegado e desaquietado. Eu só queria deixar esses versículos com os irmãos para que quando o terror, o temor vier aí na mente e no coração de cada um de vocês, vocês se lembrarem desses versículos e meditar neles. E também me chamou a atenção o final aqui do 15 do capítulo 30 de Isaías, quando o Senhor fala, mas não o quisestes. O Senhor nos ajude a não resistir, não querer sossegar na presença dele. É só isso que eu queria deixar com os irmãos. Eu não sei se todo mundo entendeu quando a Nerissa falou do Gálatas lá, eu troquei na minha cabeça os nomes, ficou super legal lá. De repente, sugeri da Nerissa ler de novo, trocando carne por Amã, espírito por Mardoqueu e... Você quer ler, André? Posso ler aqui então? Só abrir de novo aqui. Deu super certo mesmo, achei bem legal. Vou voltar então lá no Gálatas 5, 16 a 20... Lá vê seu vídeo, meu. 20, desculpa. Estão me vendo? Tá bom. Então, eu estou lá no texto que a Nerissa falou, né? Do Gálatas 5, 16 a 25, né? Eu vou ler, então, trocando pelos nomes, né? Igual a Nerissa compartilhou aí. Digo, porém, andai em Mordecai, e não cumprireis a concupiscência de Amã, né? Concupiscência, lembrando que é desejo, né? Porque Amã cobiça contra Mordecai, e Mordecai contra Amã. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados por Mordecai, não estáis debaixo da lei. Porque as obras de Amã são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E lembrando que a Nerissa falou que tudo que Amã pedia, né, era coisa que era ruim para as pessoas, né? Então, achei que fez sentido também. Mas os frutos de Mordecai é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E também Mordecai fez até, assim, sempre o bem para Assuero, né? Defendeu ele lá, denunciou a conspiração e tudo mais. E os que são... e agora no 24, né? E os que são de Cristo crucificaram a Amã com suas paixões e concupiscências. Né? Assim como Amã foi colocado na forca lá também, né? Se vivemos em Mordecai, andemos também em Mordecai. Eu achei interessante que isso, de repente... Né, talvez não sei se todo mundo tinha entendido o que ela tinha falado, que parecia que estava lendo, né, o livro de Esther. Eu achei que realmente.
Obrigada, André. Muito bem. Creio que não tem mais nenhum irmão que queira aproveitar esses minutinhos finais. Será que não tem? Nós Será? temos aí mais uns 20 minutos ainda, hein? Pois é. Irmãs. Mais de 20 irmãos, né? Mais de 20 conexões. E sabemos que tem irmãos e irmãs preparados aí, ó. Ô, Mário, eu gostaria de aproveitar que ainda temos esse tempo. Eu tive compartilhando com alguns irmãos, vou nominá-los, a Patrícia e o Luiz, o texto já na versão final que eu vou dar de presente para os meus irmãos na reunião, depois da reunião de almoço aqui na Páscoa. E foi muito rica essa oportunidade de entregar o texto para que eles comentassem e me dessem um retorno, porque tanto Luiz quanto Patrícia mencionaram que, por ter um texto apresentado diversos aspectos, qual que era a mensagem central. Falei, bom, se Luiz e Patrícia estão perguntando qual que é a mensagem central, eu devo ter deixado os irmãos na reunião com essa mesma questão, né? Então, tendo a oportunidade, eu gostaria de dizer, né, para vocês todos o que eu pude compartilhar com Luiz e Patrícia. Eu já tinha dito que a minha família é católica, e eu achei muito interessante o que a Taércia trouxe quando ela fala como que Deus é cuidadoso, né? Ele põe a vida e a morte e fala, escolhe a vida. Bom, essa é, vamos dizer, basicamente a mensagem central, né? Porque faz muita diferença, como no caso da minha família, que tem uma formação religiosa, conhecimento da palavra, e fica presa às prescrições, né? Eu mesma vivi dessa forma há muito tempo. E ainda hoje identifico, caminhando com o Senhor e com os irmãos, quantas coisas ainda tem no meu coração. E, na verdade, tudo que eu recolhi para escrever para meus irmãos, primeiro o Senhor trabalhou no meu coração. E realmente requer para ouvir. Aquietar, né, que a irmã trouxe, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, a gente só vai aquietar, a gente só vai ouvir se a gente aquietar o coração. E, então, a mensagem central é essa, é vida com o Senhor, é vida no Espírito, é comunhão com Deus diariamente, né? E nós temos tantos exemplos na palavra, e a vida religiosa pode até, vamos dizer, colocar a alma numa certa zona de conforto, mas não mata a fome e nem a sede quando a gente está no deserto, né? A vida com o Senhor Jesus é manancial de águas vivas todo o tempo, né? Nós, quando estávamos estudando o Sermão do Monte, a gente, considerando cada uma das bem-aventuranças, a gente fala, nossa, quanto que nós precisamos de pedir ao Senhor para trabalhar em nós, como é difícil para nós, né, do nosso eu, se a gente não se esvazia, como que o Senhor pode ganhar isso no nosso coração, né?
mas ele, pelo amor dele no nosso coração, revestido dele, nós recebemos dele tanto poder quanto graça para fazer o que ele espera e servi-lo com alegria e com liberdade no espírito, né? Sabendo que ele não está longe lá no céu, mas está muito perto de chegar. Se eu gerei dúvida nos irmãos, assim como Luiz me pontuou essa necessidade de especificar qual o objetivo, o alcance, então agora estou tendo a oportunidade de trazer isso para todos os irmãos. É muito importante que a gente realmente considere que nós precisamos de todos os santos para poder conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Boa noite, irmãos. Gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Esses versículos me chamaram muita atenção, porque eles estão no sermão que foi proferido lá no monte, né, pelo Senhor. E a gente sabe que esse sermão ele foi proferido, o Senhor estava ensinando os discípulos, né? Ou seja, todos nós que fomos salvos por ele, né? E a gente sabe também que as multidões estavam ouvindo, né? Porque lá no final do sermão fala que as multidões ficaram maravilhadas da doutrina do Senhor, né? Então, eu estava meditando nesses versos faz algum tempo, e sempre quando alguma coisa não faz muito sentido, assim, para mim, eu procuro prestar atenção nas palavras e olhar o significado de cada uma, às vezes pegar um dicionário grego, né, tem aí pela internet, enfim. E aí algumas coisas me chamaram muita atenção, né? A primeira coisa o que seria o altar, né? Aí a primeira coisa que me veio à mente é que o altar é a cruz, né? Porque é lógico que no contexto lá dos judeus, eles tinham o altar, né? Eles apresentavam as ofertas e tal, mas para nós o altar que o Senhor foi apresentado, ele que é o nosso cordeiro, né? É a cruz. E essa oferta é qualquer presente, né? Tudo, para mim, tudo que a gente apresenta ao Senhor, né? Desde as nossas alegrias, as nossas tristezas e nossas petições mesmo, né? Nossas angústias, enfim. Eu entendi dessa forma, né? Meditando um pouco nesses versículos, né? E aí como eu falei que eu fui considerar algumas coisas nos originais, né? E aí alguma coisa me chamou muita atenção, né? Quando escrito na versão que eu li, está escrito ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Esse te lembrares está na voz passiva, né? Ou seja, talvez fosse melhor traduzido e ali você for lembrado, né? E aí como que a gente pode ser lembrado? Como que a gente é lembrado, né? O Senhor nos criou, o nosso cérebro ele é lembrado de várias formas, né? Em alguma situação, em algum contexto, alguma coisa vem à memória, pelo Espírito Santo, principalmente, né? Ou pelos irmãos também, né? Então, se você for lembrado
que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te. De novo, reconciliar-te também é a voz passiva. Então, vai primeiro ser reconciliado com teu irmão. É difícil ser reconciliado ou você reconciliar se não houver um acordo, né? Então, isso me chamou muita atenção, porque a gente, em Mateus 18, né, o Senhor nos diz que se o irmão pecar contra a gente deve ir conversar com ele sozinho, né? E se ele se arrepender, né, a gente o ganhou. Né? Mas se ele não ouvir, que a gente chame 2 testemunhas ou 3. Mas se ele ainda não ouvir, que a gente deve dizer à igreja, né? E se ele não ouvir, então deve considerá-lo como gentil publicano. Mas nesse caso aqui, é algo assim, o padrão do Senhor sempre é mais alto, né? E muitas vezes a gente faz algumas coisas contra os irmãos e a gente nem faz ideia que está fazendo, né? E às vezes a gente vê alguns casos que comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas a gente tem conhecimento de que um irmão é lembrado de que algum outro pode ter algo contra ele e o irmão não faz nada, né? Isso é muito triste. Eu creio que esses versos eles estão aí também para nos ensinar a ter um relacionamento de amor e num padrão que o Senhor espera daqueles que pretendem reinar com Ele, né? Então, eu queria deixar isso para os irmãos meditarem. Irmão, só mais uma coisa. Essa questão do altar, né, que eu interpreto como uma cruz, caso algum irmão tenha um entendimento diferente e quiser expor, fica à vontade. Queria só, depois que a Thaísia falou sobre Deuteronômio 19, 20, né? Também eu tenho sido impactado esses dias por esse versículo, não exatamente esse, mas pelo menos o conteúdo dele, porque, e eu vou falar outro versículo, porque voltando então em Deuteronômio 30, no versículo 20, aqui fala que amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e na minha versão aqui fala, e achegando-te a Ele, né? Porque Ele é um Deus relacional. Então, em cima realmente ele fala, escolhe, pois, a vida, e aqui ele fala um passo a mais, né? Ele fala assim, achegue, né? Chega perto. E a palavra que realmente tem falado muito ao meu coração, eu vou dar 2 exemplos, essa palavra ouvido, né? Ouvindo. E quando você fala ouvindo, né? A gente, pelo menos eu lembrei, né? Daquela oração que mais comum entre os hebreus, né? Que é aquela oração do Shema, que está em Deuteronômio 6, 4, pelo menos o início dela, né? Deuteronômio 6, 4, ele fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é na nossa tradução aqui. Em hebreu, né?
Eu não vou tentar falar, porque senão o Mário me corrige, ele sabe mais, né? Mas é alguma coisa igual Shema, Israel, Elohim, quer ver? Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, Erra. Alguma coisa assim. Então, isso é o início da oração, eles fazem no mínimo 2 vezes, né? Antes na manhã e no final da noite. E por que eu acho que isso é igual a Thaísia falou, acho que isso tem falado muito no meu coração, porque essa palavra no hebraico significa obedecer. Então não é um ouvido para ouvir, né? Esse aparelho que a gente tem aqui, auditivo, mas ele tem um significado de ter uma resposta àquilo que você ouviu, não é só ouvir. Ou seja, exige da gente uma contrapartida, uma ação depois daquilo que você ouviu. Então, isso é muito, né, isso acho que fala muito nesses dias. Eu queria só lembrar de dois exemplos, né, de ouvir, né, nesses dias tão turbulentos, que é o cenário que a gente está hoje vivendo, né. O primeiro, eu ouvi quando eu era pequeno, foi um dos irmãos, até, eu não lembro quem, mas foi até um dos irmãos mesmo que falou sobre uma história de um avô que deu um relógio para o neto, e depois ele foi visitar ele na casa dele, e aí o neto, ele sumiu, o relógio sumiu, né? E aí ele ficou muito chateado, porque ele queria mostrar para o avô dele, usando o relógio, o quanto que ele gostou de ter recebido o relógio. Então o avô dele chegou, né? Criança não esconde muitas coisas, estava lá chateada. Ele perguntou para ela e ele falou que ele tinha perdido o relógio, né? Então o avô dele falou com ele, né? Mas você sabe mais ou menos onde você deixou? Ele falou, não, está no meu quarto, eu só não consigo achar onde que está esse relógio. Então o avô dele falou assim, então, peraí que eu vou achar esse relógio. Ele falou, mas não adianta não, que eu já fui lá, já procurei, já revirei tudo e tentei procurar e não consegui achar. Ele falou assim, mas pode ficar aí que eu vou lá e vou conseguir achar esse relógio. E aí esse avô vai lá, senta no meio do quarto, né, fecha a porta e fica totalmente em silêncio até ele conseguir ouvir o tic-tac do relógio, e aí, pela orientação do ouvido, ele conseguiu chegar, e aí ele saiu com o relógio na mão, e o neto ficou assim, como é que você conseguiu achar esse relógio, né? E aí ele conseguiu, né, ter esse sucesso pela vitória, né, de ter conseguido ficar quieto. Então, o relógio estava lá, né? E o segundo exemplo que eu queria dar, quem contou, né, foi o Mac, alguns irmãos conhecem ele foi visitar a irmã dele, que mora na Califórnia, e ele estava na Califórnia nessa época, né, e ela estudava pássaros, e aí ele estava no centro, irmãos, não sei se é irmão ou cunhado, tá? Mas é um parente dela, ou a irmã, ou a irmã ou cunhado, agora eu não me lembro. Mas, bem, ele estava lá com ela, visitando ela na Califórnia, e estava no centro da Califórnia, e ela estava andando e conversando alguma coisa, e de repente ele falou assim, que ela falou, olha, você ouviu isso? Ele falou, ouviu o quê? Ele estava no centro da Califórnia, muito barulho, muito carro passando, né? Loja, letreiro, anúncio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E ela falou assim, não, um pássaro que não é muito comum você ouvir esse tipo de canto aqui. Deve estar dentro de algum apartamento ou alguma coisa. Nossa, mas que lindo isso aqui. Ele não ouviu nada.
E aí ela falou assim, não, ele tem um som característico assim, assado, e tentou explicar para ela, verbalizar um sonzinho de um passarinho. E depois que ele estava com aquilo na mente, de ouvir o som do pássaro, ele tentou remover aqueles sons que eram ruídos de carro, sonorização, letreiro, e tentou focar naquele som daquele pássaro, até que ele conseguiu ouvir. E aí ele ouviu muito baixo a primeira vez, e depois ele conseguiu ouvir mais e mais e mais alto, e ficou bem nítido aquele som característico do pássaro, né? Mesmo ele não sendo entendido de pássaro, ele brinca assim, mas ele conseguiu ouvir a beleza daquele som no meio daquele ruído. Então, acho que os irmãos conseguem fazer bem a analogia, né, da importância de ouvir e depois de responder a esse chamado, né, a essa vontade, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Porque nos dois exemplos que eu tentei, né, falar, num relógio estava lá, e no outro o problema, o ruído, os barulhos, eles estavam lá. Mas o foco do irmão para tentar ouvir, ele mudou, ele teve que ele mesmo, no mesmo lugar, né, a mesma situação, mas ele teve que sintonizar diferente a tudo o que estava acontecendo para ele poder ouvir aquele som que a cunhada ou a irmã dele, não me lembro, estava falando com ele. Então, isso, quando a Thaís falou, né, realmente me lembrou isso, porque como que, né, nesse tempo com tanto barulho, com tanto ruído, né, como que a gente né, vai seguir o Senhor, né? E o segredo é no ouvir, né? É a gente ter a postura, né, de orelha furada e dar uma resposta àquilo que o Senhor tem falado para nós. Amém, era isso que eu queria comentar. Posso só fazer uma observação? Pode. O que o irmão acabou de falar, né, chamou atenção para o que a Thaís tinha falado no começo, e é interessante que os exemplos que você deu também têm conexão total com o Salmo 46 e o Isaías 30:15, que também foi apresentado aqui, né, que para poder ouvir teve que aquietar, né? Teve que aquietar e prestar bastante atenção, né, para ouvir de onde estava vindo o som que de fato importava. Bacana. É verdade, amém. Tudo bem. Estão me ouvindo aí? Sim. Estou te ouvindo, Windows. É aquele computador que você arrumou. Que bom, irmão. Como a riqueza no corpo de Cristo. Que bênção para nós. Como a gente tem a oportunidade de aprender e ver como o Espírito trabalha, né? O que os irmãos puderam compartilhar hoje, uma riqueza presente. Nesse final, que saibamos, como já foi falado, aquietarmos e ouvirmos, principalmente nesses dias de tanto barulho, de tanta confusão. Mas gostaria de apenas comunicar para os irmãos, né, de algo que tem acontecido entre nós, que foi algo assim espontâneo. Já tive a oportunidade, irmãos, nós tivemos um e-mail, simplesmente foi um menino de recado. Daquele pedido que há tempos o André fez para os irmãos nossos lá na África, em Moçambique, e já tivemos a oportunidade de mandar a oferta para eles. E recentemente mandamos, né, oferta lá para os irmãos. E ela
enviou uma cartinha agradecendo, eu mandei até um pouco do que ela escreveu para alguns irmãos, 3 irmãos, se eu não estou enganado, agradecendo. Eu queria só colocar, que veio no meu coração de colocar esse momento, e teve um irmão que concordou comigo, porque talvez alguém possa estar querendo fazer alguma coisa e a oportunidade está aí. No Brasil, há lutas, há dificuldade, mas em Moçambique, meu irmão, o caso é bem mais grave. E a irmã nos diz: obrigado, irmão, pela oferta de amor que nos enviou. Louvamos sempre a Deus por levantar pessoas como vocês para segurar as cordas em um coração, doando oferta genuína de amor. E pela atenção com que em algum lugar existe um irmão, um cristão, cumprindo o ID de Jesus Cristo. Muito obrigado. Mediante a todo esse caos, temos servido como soldados de linha de frente e não podemos recuar. Aqui, o índice de mortalidade é alta, é muito alta. E não é por causa da Covid-19. Sempre foi real a mortalidade pela malária, que é uma doença que mais mata aqui, junto com a desnutrição, fome. E o descaso dos profissionais de saúde e a ignorância do povo que acha que os curandeiros podem tudo. Temos ajudado pessoas no tratamento médico, levando a consultas, exames, na administração de medicação. Por isso, que parece doente, e se ele vai sozinho ao hospital, não tem tanto êxito, como com os que vão acompanhado até o fim. Hoje mesmo estarei acompanhando uma irmã da nossa igreja, que está muito doente há meses. Domingo fui visitá-la e o diagnóstico dela é câncer no útero. Fiquei indignada que apenas receitaram vitaminas e mandou para casa, sem nenhuma orientação. Temos acompanhado refugiados que vêm de Cabo Delgado, província vizinha da nossa, onde moramos. Pessoas que fugiram, deixando tudo para trás para poupar as suas próprias vidas dos ataques extremistas. A região onde descobriu-se petróleo. Ore por nós, para que Deus nos guarde e nos leve a cumprir o seu propósito. Ela mandou algumas fotos, eu cheguei a mandar umas fotos, se não me engano, para algum irmão, mas ela mandou mais fotos, dizendo o lugar que eles visitaram, mostrando o lugar lá da igreja, de onde eles estavam, dos refugiados, e assim por diante. Por que eu digo isso, irmãos? Lembra do que Tiago nos fala? Eu vou apenas te dar o endereço. E você, lembra do André, quando compartilhou, Tiago, capítulo 2, verso 14 até o 17. Então, eu vou ler. Também, eu creio que muitos conhecem o Evangelho de João 3,16. Mas eu quero te perguntar, você conhece, baseado no que ouvimos aí hoje, obediência, você conhece a primeira carta de João 3,16? Leia lá. Se você não tem isso de cor. Mas não só lê mais um pouquinho que está lá. Irmãos, todos nós temos falado da volta do Senhor. O que temos preparado? Onde está o tesouro? Onde está o seu coração? Que o Senhor nos ajude a lembrar daqueles que passam fome. A lembrar de irmãos que já ligou aqui para casa com lágrimas, depois de ter recebido a oferta, e dizer: Deus sabe do que eu precisava. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma situação bem interessante. Só que na minha rua, esses dias, morreram 3. E eu saio,
Vou à farmácia, vou ao supermercado, minha palavra é só uma. Senhor, me guarde. Muitos estão correndo atrás da vacina. Aliás, ontem eu tomei a vacina. Mas eu posso dizer, a minha vacina foi tomada no dia que o Senhor abriu os meus olhos e disse, Wilson, eu sou. Estou dizendo isso, irmão, para que você, ao deitar hoje, considere diante do Senhor. Para que naquele dia, nem eu, principalmente eu estou falando com os irmãos, nem você, fiquemos envergonhados, porque procuramos reter aquilo que Deus tem nos mandado dar. Lembra dos necessitados, principalmente nos nossos dias, que o número está crescendo a cada dia. O Senhor, que tem falado ao nosso coração como falou hoje, possamos ouvir a doce voz do Espírito e obedecer. Fico numa situação interessante, pelo fato de muitos terem confiado a mim esse trabalho. Eu tenho recebido mensagens de gratidão de muitos. E falo, Senhor, que bom que os irmãos estão ocultos. Mas essa irmã, ela diz, vocês. Porque eu tenho falado para eles, isso é oferta de irmãos para você mesmo. Que o Senhor fale com você, como tem falado para mim. E nos ajude a nos estar atentos uns aos outros, a ajudarmos mutuamente, para que haja pão em cada casa, principalmente dos nossos irmãos. O Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Ou melhor, uma noite abençoada.